Vamos falar um pouco sobre de tipos de teste, gente, e quando a gente utiliza cada um deles. Então, onde a gente menciona cada um, onde a gente vai usar cada um, e por que eles existem aí no nosso dia a dia. Perfeito. E é legal mencionar, tá, pessoal? Primeiro, eu estou com a minha filha nos braços, então se eu me movimentar pouco é por causa dela. E se vocês ouvirem um latido, também pode ser por causa dela. E eu quero também dizer que a gente não vai ficar falando aqui sobre todos os tipos de testes, tá bom? Longe disso. Tem muito tipo de teste. Se a gente for pegar, tipo, uma lista, tem centenas de tipos de teste, tá? Não tem como saber todos. Aliás, até tem, né? Mas, bem, não, acho que não deveria ser seu objetivo. E assim, a gente separou alguns tipos de teste que a gente sabe que as pessoas ou têm muitas dúvidas, ou que às vezes não sabem discernir como utilizar em qual momento, né? Então tá, primeira coisa que eu queria trazer, Gabe. Por exemplo, você começou, quando você estava estudando sobre qualidade, tudo, uma coisa que eu percebo que as pessoas têm muita dúvida é justamente quando a gente fala sobre testes funcionais ou testes não funcionais. Tem muita gente que eu sei que fala assim, eu sou QA funcional. E quando fala isso, não faz a menor ideia do que significa. Porque acha que é porque você testa manual que você é um QA funcional. Você já ouviu uma coisa parecida? Já ouvi sim. E assim, até certo ponto, a pessoa não está completamente fora da razão dela. Isso é verdade. Realmente, quando você está fazendo um teste manual, você está fazendo um teste funcional, mas o Você teste pode funcional, fazer no teste funcional, não necessariamente. pode, exato. Mas não é a mesma coisa, não quer dizer que uma coisa seja igual à outra. E aí, quando a gente entra na dimensão de um teste funcional, a gente entende que ele não é somente manual. Eu posso ter ele em qualquer camada, posso ter ele de qualquer jeito. Exato. Só para vocês entenderem, galera, por que a gente tá falando isso, né? Os testes funcionais são aqueles testes que testam funcionalidades. Literalmente isso, fácil desse jeito, simples assim. Tipo, é muito engraçado, porque eu sempre vejo, às vezes, o cara que é QA funcional. Aí eu fico assim, caraca, mano, esse cara aí nunca vai olhar a performance do site. Porque ele é QA funcional e performance, gente, para testar performance de site, por exemplo, nossa, esse site, aquele sistema, tá demorando muito para aparecer, né? Tá demorando muito para abrir. Parabéns, você acabou de fazer um teste não funcional de performance. Exato. Manual. Manual. E ainda manual. Mas Então, a ideia realmente é muito boa, né? De você, por exemplo, falar que eu só sou tester funcional. E aí a pessoa cai só na parte de requisitos e especificações aí funcionais. Se você for pensar que ela tem razão no que ela está falando. sim. Ou seja, vai ignorar tudo. Completamente tudo o que não for que o negócio quer. Exatamente. Tudo que for voltado a não, tipo, a como vai funcionar, não só o funcionamento em si, tipo, quão rápido vai ser, ou se vai aguentar muitos usuários ou não, isso daí é problema para outra pessoa. Então, problema depois. e sabe por que isso, né? Esse negócio? Porque assim, QA funcional, tudo bem, faz sentido, né? Você ser um QA funcional, mas é muito improvável que você só vá fazer testes funcionais, até porque tem teste visual que você tem que fazer, né? Você tem teste de cor, se vier uma cor tiver outra, não é um teste. E você vai acabar fazendo isso, principalmente se você estiver trabalhando manual. Só que esse nome de QA funcional, ele só existe no mercado porque o mercado não faz ideia do que é um QA funcional também. Sim. Provavelmente eles devem pensar o que é um QA manual também. Você entendeu? Não faz muito sentido. Eu acho curioso, só que Por você falou favor. QA manual. Para mim é um pouco curioso, porque QA para mim envolve tudo, como a gente sempre fala aqui. Envolve desde o processo, desde implementar a qualidade, a você trabalhar com automações ou não, tudo bem. Mas não somente você ligar só para testagem manual. Eu geralmente atrelo isso a uma função mais no mercado mais como tester, do que necessariamente um profissional de qualidade realmente que vai se preocupar com o todo. Então Exatamente. é engraçado, às vezes você reduzir o que é um pouco. Não dizendo que as pessoas os dois têm seus méritos, tá, gente? Não tô falando que um é melhor que o outro. Sim. Mas são papéis diferentes. A mesma coisa que eu falar que um PO e um Scrum Master fazem a mesma coisa. Não. Eles têm papéis diferentes. E eles têm que desenvolver papéis diferentes e funções diferentes, né? Funções Dentro do time. Aí eu achei curioso que você falou que é manual e me veio na cabeça. E é assim, gente, né? Pra quem não sabe, tipo, o mercado, ele vem de um passado na qual o que ele podia ser considerado tester, né? Na verdade, antigamente era muito conhecido o tester, o testador. Esse cara, ele ficava na ponta do processo, o que isso significa, né? Antes de ser entregue o projeto pro cliente, ou seja, pro usuário que vai utilizar aquele sistema, aquele software, você era o último passo de entrega. Então, antes de entregar, você vai testar absolutamente tudo e devolver as respostas, os resultados, os reports, e aí vai ser feitas as correções. Então, olha isso, né? O testador, ele era visto dessa forma. Porém, né?
conforme as coisas mudam muito, muitas técnicas, eu nem sei se isso daqui é over history, mas, tipo, eu tô dando uma história demais pro assunto, mas com o tempo, as ISOs começaram a ser implementadas, e são as mesmas ISOs que a gente via não exatamente as mesmas, né, porque elas são focadas em software, mas são as mesmas ISOs que a gente vê, por exemplo, em, como que fala? Metalúrgica, são as mesmas ISOs que a gente vê em empresas em fábricas, esse tipo de coisa. Por quê? Porque estratégia de qualidade existe e não é de hoje, tá, gente? Estratégias de qualidade existem desde sempre. Então, por exemplo, o plano de teste, se você for pesquisar como fazer um plano de teste conforme o que o órgão ISTQB define que tem que ser, você vai ver que vai entrar dentro de uma ISO. Então, tipo, é bem legal você ver da onde vem essas coisas, né? E como que a área de qualidade, ela está se moldando para ser realmente uma área de qualidade e deixar de ser uma área de teste. Mas bem, eu acho que eu tô indo para outro lado agora, né? Completamente diferente. Esse podcast Não, mas faz sentido.